Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e estamos realizando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje um convidado especial aqui. Não vai fugir de tema, falou que não foge de tema nenhum, que eu posso falar o que eu quiser. Vamos ver se é verdade. Muita alegria recebendo aqui o deputado estadual, Coronel Wellington, ex-prefeito. Mas, Coronel, para começar logo assim, já emendar no seu bom dia aí, boa tarde, boa noite, como o senhor gostar de falar, eu quero saber que história é essa. Você é um coronel que gosta de dar um grau na motocicleta, o que o pessoal está comentando aí que se apoia? Como é que é essa história, esse projeto, falando sério? E o que você espera conseguir com esse debate? Muito obrigado pela sua presença aqui. Ô Marcelo, nós que agradecemos esse extraordinário veículo de comunicação, que são as suas etapas do podcast da Realidade Capixaba. Nós temos um imenso orgulho de estar participando aqui, representando a Assembleia Legislativa e também assim, nossos conceitos e valores, que são únicos, nós somos pessoas individuais. E em relação específica ao que você está falando aí, do projeto que nós apresentamos para transformar o grau em um esporte, é justamente a forma de nós trabalharmos e não sermos omissos diante das situações que acontecem no nosso cotidiano. Nós trabalhamos 30 anos na Polícia Militar e 30 anos, obviamente, nós sabemos todos os artigos, os parágrafos que existem na Lei de Trânsito, no Código Nacional de Trânsito. E a lei, ela prevê que toda via aberta à circulação pública rege pelo Código Nacional de Trânsito. E esse tipo de prática em via pública, ele se traduz não só de infração, como de crime de trânsito. Então, se nós deixarmos como está hoje, os jovens vão continuar fazendo essa prática nas vias públicas, ou seja, vão continuar incidindo no crime de trânsito. Nós não queremos isso. Nós queremos que essa prática seja adequada a um espaço em cada município, não é? Porque quando a gente fala em união, estado, mas nós dizemos no município, nas comunidades, e nós gostaríamos, assim como existem outros esportes, como existe o futebol, o voleibol, o handebol, que tem seu espaço definido, também eles tenham esse espaço definido para eles saírem das ruas e terem esse espaço, mas um espaço adequado, sinalizado, com segurança, inclusive eles usando os equipamentos de proteção individual, para que eles, assim, eles não coloquem em risco a integridade física deles e também dos cidadãos capixabas ou de outros estados, né? Então, o porquê isso aí? É porque nós recebemos no nosso dia a dia diversas solicitações, sugestões de projetos de lei. E esses jovens, eles que estão hoje sendo descriminalizados, né, estão sendo criminalizados, a gente pode dizer assim, eles estão buscando somente o espaço para ele realizar essas manobras. Cada um tem um dom. Faz parte da identidade cultural deles, né? Faz parte da identidade cultural. E com um detalhe, né? Alguns questionamentos podem ser feitos, poxa, mas o futebol não é um crime, né? O vôlei não é um crime, tá certo, mas e antigamente que nós participávamos, por exemplo, de corrida de carro, de quilômetro de arrancada na reta do aeroporto, ou do tiro ao alvo no quintal da nossa casa. Agora a legislação organizou para que isso virasse prática. Exato. Quer ver um outro? O próprio lutas marciais, o boxe, por exemplo. Então, se você chegar e atentar contra a integridade física da pessoa, isso é um crime, ou não é? Exato. Então, assim, são crimes que eles foram regulamentados através de uma legislação, através do diálogo, porque o que é a lei? A lei é aquela condição que a sociedade precisa naquele momento, para ela avançar em alguns quesitos ou descriminalizar outros, não é? Antigamente, por exemplo, existiam fatos que eram considerados crimes. Aí agora, na legislação moderna, deixaram de ser crime. Como o boxe que o senhor falou, que antes tinham aquelas, nas esquinas, nos bairros, aquelas lutas clandestinas a dinheiro, e o boxe foi cada vez mais virando um esporte, até virar esporte olímpico. Exatamente. Né? E com esse diálogo, junto aos poderes públicos, vão criar espaços para esses jovens ou adultos praticarem essa atividade de uma forma segura e com um detalhe. É muito importante. Nós promovemos esse debate e a regulamentação através da Federação
seja a Federação de Automobilismo ou a federação criada com esse objetivo, para nós tornarmos público esse problema que todo mundo sabe, todo mundo vê isso acontecer nas nossas vidas. O debate Exato. E resolver um problema. Buscando soluções para um problema que todo mundo sabe que existe, mas ninguém tem coragem de enfrentar. Para quem não conhece a expressão, o termo, a gíria, o que é o grau na verdade? É aquela galera que passa na porta dos prédios da casa da gente, roncando o motor de madrugada, acelerando, empinando. Esse é o pessoal do grau que faz essa prática? O que é o grau? Na verdade, eles confundem a questão do grau com o pessoal que acelera a moto e corta giro, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, apesar de que muitos que fazem o grau também fazem isso aí. Faz a bagunça. Não é? Mas o que mais incomoda a comunidade são os motociclistas que estão com a descarga alterada, e aí o som da descarga acaba por afetar a comunidade e realmente prejudicar o direito que a pessoa tem, incidindo inclusive num crime ambiental, não é? Porque tem que ser medido com um decibelímetro o som, e aí incide também numa infração administrativa do Código de Trânsito, que é a alteração de característica do veículo, alterando o silencioso, e no momento da abordagem do policial, o policial vai abordar, vai apreender até que seja retirado aquele equipamento, colocado um outro dispositivo que é de fábrica. Você é presidente da Comissão de Turismo e Desporto na Assembleia Legislativa, correto? Certo. Então, o grau é uma possibilidade, esse debate, disso virar um esporte, o Estado ou algum município, ou de alguma forma se criar uma área física delimitada com segurança, com equipamentos de segurança, onde os jovens, e não só os jovens, né, mas os jovens principalmente, possam praticar essa atividade numa área que tem uma ambulância ou que tem um socorro médico, igual são feitas os campeonatos de arrancada, exatamente. São feitas hoje as outras atividades esportivas, né? Exatamente. Na verdade, essa discussão não vai gerar a aprovação da legislação, não. Nós já aprovamos o grau como esporte. E, assim, como a gente não pode entrar nos municípios em termos de legislação, porque eles têm autonomia, né? O Estado, assim, a União, o Estado e os municípios são independentes e eles são donos desses territórios, e a legislação fala que toda via aberta à circulação pública rege pelo Código Nacional de Trânsito. Então, se em algum momento o município fechar essa via aberta, ela deixa de estar sendo regido pelo Código Nacional de Trânsito. Ali pode ser implantada tanto a sinalização quanto também esses espaços adequados para que essas pessoas que são adeptos do grau, não é? Que são alguns movimentos e eles elevam a roda dianteira e tal, para que eles tenham esse ambiente, com a presença, como você falou, do poder público, tanto até a própria viatura, né, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também da ambulância, caso aconteça eventualmente algum incidente com um participante. Vou dar uma sugestão aqui, já que eu faço tanta crítica ao prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ao secretário de Turismo, Fernando, que é proprietário também de pousada, hotel lá. Por que não convidar o deputado para fazer esse debate, já que Guarapari tem lá um aeroporto no centro, no miolo da cidade, ali no bairro Aeroporto, e que é utilizado para outros eventos, como encontro de carros e outras atividades esportivas? Por que não se verificar essa viabilidade, levar um evento, fazer um primeiro grande encontro nacional, fazer um debate desse, levando o turista para o município e debater isso, levar isso movimentando as pousadas, hotéis, fazer um encontro dentro da lei, organizado, tudo certinho, também movimentando, já que o prefeito gosta lá tanto evento, tanta festa. Sim. Fica a sugestão aí, prefeito, ó. É fácil, é só ligar lá na Assembleia, não sou assessor de ninguém aqui não, procura lá o gabinete do deputado, tem certeza que ele está falando aqui, ele vai querer debater o tema e pode ser que leve para Guarapari. Aí, prefeito, prometo que se fizer eu venho aqui fazer um elogio, porque é só lapada, eu começo a fazer uns elogios se fizer uma discussão dessa, porque eu também sou apaixonado pelo motociclismo e acho que dentro da lei organizando pode ser um primeiro pontapé para Guarapari se destacar nacionalmente, fazendo um grande encontro de motocicleta aí no município. Vamos pensar nisso, prefeito e secretário Fernando.
É pertinente, tá, Marcelo? Pertinente a sua ela proposta. tem um aeroporto fechado. Com certeza. E tem horas que pode ser utilizado para isso. Exato. E com certeza a galera do Gal, quando a gente chama, eles vão ficar muito felizes. Será um evento inédito aqui no estado do Espírito Santo. E eles não são bandidos, não. Né? Eles são profissionais de diversas atividades, são pessoas que trabalham na roça, são engenheiros, são médicos, são professores. E aqueles que são bagunceiros acabam se organizando, tendo essa possibilidade, para de fazer a bagunça e vai fazer a prática esportiva. Exatamente. Vai ter orgulho do que faz, né? Poder divulgar. No local apropriado e, diga-se de passagem, vai gerar emprego e renda e vai convergir lá para Guarapari, no aeroporto, como você disse, assim, milhares de pessoas. Porque eles têm milhões de seguidores, milhões de adeptos no Brasil. E aí será uma iniciativa inédita do estado do Espírito Santo, em especial lá no município de Guarapari. Aí, prefeito Rodrigo Borges, prefeitão, como eu gosto de chamar, vamos movimentar aí, botar esse secretário de turismo aí para começar a trabalhar e parar de ficar viajando só. O pessoal acha assim, vai entrevistar o Coronel Wellington, vai falar do município, onde só foi prefeito, ou de segurança pública. Mas não, quero falar um outro tema aqui. Estou gostando de ver, é bom que a gente vê um político que vem da área da saúde, mas fala de todos os temas. Vem da área da segurança, mas fala de todos os temas. Porque a gente tem questões a serem debatidas e resolvidas. Causa animal. O senhor gosta de cachorro, gato, passarinho, cavalo, vaca, não sei que tipo de bicho o senhor tem, mas o senhor fez um projeto que gerou uma polêmica que depois eu vi que o pessoal aprovou, que é essa organização, regulamentação, não sei direito como se chama, do trânsito dos animais pet dentro dos condomínios, dos prédios, é isso? Exatamente. Nós recebemos uma sugestão para essa pauta e nosso mandato sempre é aberto a sugestões, independente de ser pauta da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura. Nesse caso específico, foi para nós regulamentarmos a presença desses animais, tanto cachorro e gato, nos condomínios. E nós fizemos essa proposição através de uma sugestão que nós recebemos em razão do deslocamento. Haja vista que, por exemplo, se você tiver um cachorro e ele tiver um peso acima, aí, digamos, de 30 quilos, como que você pode ficar com ele no colo, né, e descer com ele no elevador de serviço carregando um cachorro daquele tamanho, daquela estrutura? Então, você tem que regulamentar também, a condução dele com focinheira, dependendo do cachorro, né? Com a coleira. O cachorro, obviamente, ele com todas as vacinas, porque tem que constar, né, uma questão até de saúde pública, e ele fazer o trânsito através do elevador social. Porque você vai no shopping, tem um cachorro. Você vai no hospital, tem um cachorro. Inclusive, tem tem animais de acompanhamento. Exatamente. Que não precisa ser especificamente gato ou cachorro, pode ser até um cavalo. Né? Obviamente, mas só que você não vai ter um cavalo dentro do apartamento. Né? Nem dentro do shopping. Nem dentro do shopping. Mas tem gente que tem porco. Né? Então, cada um dentro da sua escolha, porque nós estamos num país livre. Nós já somos vi porquinho na coleira, assim, andando. Exato. Como se fosse o cachorro. Entendeu? Agora, desde que não atinja e o outro no seu direito, né? Porque o direito da gente vai até onde começa o direito do outro, a gente tem que regulamentar. E nós temos que fazer a adaptação e a proposição dessas leis de acordo com como a nossa sociedade vai evoluindo, e nós vamos evoluindo junto. Porque se nós tivermos uma evolução da sociedade e nós não tivermos uma legislação que acompanhe essa evolução, exato, nós estamos vivendo num país diferente. E, na verdade, nós não estamos garantindo o direito das pessoas de terem o direito de escolha. Porque você tem o direito de escolha, mas se isso não estiver regulamentado, aí fica difícil, né? Porque nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto legislador, enquanto poder público, nós só podemos fazer aquilo que a lei permite dentro do seu limite. E, enquanto cidadãos, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. É o contrário. Então, a gente regulamentando esse tipo de prática, esse tipo de ação, nós vamos estar colaborando para o andamento e a organização da sociedade, tanto nos municípios quanto também dentro dos condomínios, que, na verdade, são bairros quase que restritos dentro dos municípios, né? São bairros, dentro do bairro tem o condomínio, que também tem a legislação e a organização própria. E aprender a respeitar quem não gosta do cachorro, mas tem que entender que hoje o cachorro é o principal símbolo, mas faz parte, é uma realidade.
Eu estava tomando um café esses dias no Shopping Vila Velha, tinha um casal com um labrador lá, quietinho, deitado, eu olhei assim, falei, se meu cachorro ficasse quieto assim, né? Aí o labrador, daqui a pouco o labrador foi devagarzinho, assim, tirou a coleira, os donos tomando café, ele saiu andando e deu uma lambida na mão de uma mulher que estava na mesa do lado, que ela fez um show de desespero, como se fosse um cachorro bravo, nem sabe que é um cachorro que não tem essa índole, estava ali dentro acostumado, né? Mas assim, dentro do shopping, na praça de alimentação, sem incomodar ninguém. Então já está inserido no ambiente, não é mais se pode ou não pode, é regulamentar porque já pode. É exatamente. Então, agora é como conviver todo mundo, né? Exatamente. Inclusive, existem pessoas que são sozinhas e que o principal acompanhante é um animal, seja ele lá qual for, né? E existem estudos que comprovam o bem para a saúde que faz, principalmente das pessoas com mais idade, que os filhos já casaram, saíram de casa, os netos já... Então, a pessoa, quando fica sozinha, ela tem um pet dentro de casa, isso ajuda muito a pessoa. Isso aí, aumenta a autoestima, aumenta... Ela se movimenta, porque vai passear com o cachorro, então ela se mexe caminhando com o bicho, é bom para a saúde, né? Exatamente. Então, assim, nós que, na nossa essência, nós também somos o animal, né? Nós também, a convivência harmônica e pacífica com outros animais, elas têm que ser regulamentadas. Tem muito animal humano aí, pior que os animais, mas vamos pular essa parte. Fazer uma sugestão, não sei se fez parte desse seu debate, mas que eu recebo, vou aproveitar e devolver aqui o que muita gente manda mensagem reclamando toda vez com o prefeito, principalmente o prefeito de Vila Velha, que inventa moda, vai na onda, toda vez que um prefeito faz uma nova lei, uma nova norma, manda para a Câmara regulamenta. O uso da focinheira nos animais. Tem que se entender assim, o que os criadores, o que as pessoas que possuem esses cachorros explicam assim. Não é só o tamanho do cachorro, é a característica do cachorro. Tem cachorro que é de companhia, tem cachorro que é para proteção. Então, assim, não é o dono tem que ser responsabilizado caso aconteça um acidente. Mas não adianta pegar e botar focinheira em todos os cachorros, mandar todo mundo ter que andar com focinheira. Isso hoje, como já não começou assim, tem cachorros adultos que não aceitam mais. Então, assim, você pega e proíbe de uma hora para outra. O que eu recebi de mensagem de Vila Velha que tentou proibir isso, de senhoras com os seus cachorros com 10, 11, 12 anos e que nunca usaram focinheira e de repente passou a ser o cachorro não aceitava e ela não podia descer, ameaça do cachorro ser apreendido. Então, assim, tem que ser entendido também aquele animal que oferece risco às outras pessoas no convívio e o animal que não oferece. Esse debate da focinheira é um que eu acho que sempre foi muito mal feito e irrita muito os donos de pet. Chegou a debater ou esse tema ainda não chegou lá? Esse tema ainda não chegou, mas eu agradeço você por ter tocado nesse assunto, inclusive colocar à disposição o mandato que nós estamos realizando, né? O gabinete onde nós estamos trabalhando, porque o gabinete não é meu, é do Estado do Espírito Santo, é do cidadão, mas colocar ele à disposição para toda e qualquer sugestão, cobrança, inclusive, que você receber aqui, você pode passar para a gente coloca no telão lá, com imenso prazer, porque nós estamos lá para representar a sociedade capixaba em todos os seus anseios, as suas dificuldades. Os municípios, por exemplo, eles contam com uma ajuda muito grande das ONGs. Sim. Sem as ONGs, sem as pessoas, sejam homens, mulheres ou qualquer gênero, que trabalham no acolhimento, né, desses animais, gatos e cachorros, seria impossível o município dar conta. O município tem que dar apoio a essas ONGs, a essas pessoas que são anônimas, mas que elas realizam um trabalho extraordinário. Por amor aos pets. Por amor aos pets. Então, elas têm as atividades delas, o trabalho delas, e fora do horário de trabalho, ainda elas fazem essa ação solidária, digamos assim, a ação comunitária, acolhendo, recolhendo os cachorros, levando para alguns locais específicos, fazendo rifas, fazendo algum tipo de bingo, para angariar recurso para dar lá a ração, para fazer a castração, fazer a vacinação, coisa que é obrigação do município, seja ele qualquer município, dos 78 municípios capixaba ou dos 5.567 municípios do Brasil. E o poder público fica muito a cavaleiro, não é? Já que tem alguém que faz o que é compromisso e responsabilidade dele, ele cada vez vai se retirando desse espaço e deixando para essas ONGs, essas instituições. Só que ele também não dá o apoio necessário. Isso aí que eu ia falar. É um trabalho que as pessoas tiram dinheiro do bolso, fazem pedidos para a pessoa doar ração, remédio, ajudar,
porque, não vou dizer todos não, porque eu não conheço todos, mas quase todos os municípios, assim, tem alguém que cuide, vamos cuidar de outro problema e fazer vista grossa para isso aí, não dá apoio, estrutura nenhuma. Exatamente. O grande problema é o serviço, principalmente de castração dos animais que são retirados das ruas, que as prefeituras deveriam prestar. Dizem que prestam gratuito e todo o apoio e não prestam. E Exato. isso é urgente que seja feito. A primeira coisa que a gente sempre escuta é justamente essa castração, porque controla a natalidade dos animais de rua. Quando você castra, se você não castrar, se o poder público não fizer a parte dele, como não faz, e se também não apoiar essas ONGs, essas instituições que fazem, vai acontecer o quê? Os cachorros de rua eles vão se procriar naturalmente, né? Uma cadela aí dá a luz aí a 10 cachorrinhos, e aí ao invés de ter um casal de cachorros, vai ter 10. Então esses 10 aí, se eles chegarem em determinada idade que eles também estejam em condições de procriar, eles vão, cada 10 desse aí vai dar luz a mais 10. E aí, onde nós vamos chegar com isso? Outra coisa que eu recebo vídeos sempre, e é de cortar o coração, mas eu vou verificar de que a legislação é assim mesmo, a prática tem que ser essa mesmo. Eu acho um absurdo que a prefeitura, quando recolhe para fazer a castração, depois de cuidar de terminar o tratamento da castração e a recuperação, ela devolve o cachorro para a rua. Ela não tem uma obrigação de ficar com o cachorro. Aí eu recebo toda hora vídeo de carro de prefeitura que para. Aí, assim, se é assim, a prática, o funcionário fizer no meio da rua, na frente de todo mundo vai apanhar. Aí eles param o carro num cantinho assim, abre a mala ou abre a porta do carro, solta 5, 6 cachorros que foram castrados de volta na rua. Quer dizer, esses animais deveria a prefeitura ter um espaço, já que não fiscalizou, não sei se é o controle com chip, o que as prefeituras vão fazer, mas é de cortar o coração você vê. Ela faz o controle e depois solta o cachorro na rua e deixa para lá o problema de quem? E exatamente esses cachorros, a gente tem uma estatística muito alta de envolvimento de acidente de trânsito. Não só veículos com prejuízo para os motoristas, no caso, proprietários de veículo, quanto também de acidente com moto. Né? Que aí acaba por se cachorro envolvendo. ama moto, vê uma moto passar, ele corre atrás. Aí cai. Aí, às vezes, pessoas na idade ainda produtiva, né? Eles são acometidos ali de alguns ferimentos ali que levam a eles ficarem impedidos de estar nas suas atividades profissionais, seja ela qual for, e ocupando leitos hospitalares que poderiam estar sendo ocupados com diversas outras situações que não seriam aquelas. Vou para o outro tema aqui, que também vai acabar ganhando meu voto. Vou pensando ainda. Mas outro tema que eu gosto bastante aqui. Carrinho de rolimã. Eu sei que hoje eu não estou assim na minha melhor forma, não sei nem se tem carrinho de rolimã pro meu porte, pro meu tamanho assim, master. Tem sim. Mas meu irmão, se ver esse vídeo, vai dizer que é mentira, mas eu era bom de carrinho de rolimã quando era novo. Também apaixonado por carrinho de rolimã. Como é que é a lógica? Também fez uma lei pro carrinho de rolimã? Sim, Marcelo, nós também sempre praticamos diversos tipos de esportes, desde da infância da gente, da adolescência e ainda hoje. E nós, não é porque nós estamos numa função pública, exercendo um mandato eletivo na Assembleia, que nós temos que estar afastados dos nossos conceitos, dos nossos valores. Coisa que a gente gosta mesmo e acabou, né? Então não é crime nenhum a gente gostar de esporte. Um deles, por exemplo, é carrinho de rolimã. Né, que é esporte. Que é esporte, né? E virou um esporte através de uma regulamentação e uma lei que nós apresentamos, um projeto na Assembleia Legislativa, digamos de passagem, foi aprovado por unanimidade da Assembleia, foi para sanção do governador, o governador sancionou essa lei. Eu soube, agora vamos lá, porque tá muito leve isso aqui, vamos dar uma alfinetada aqui. É verdade que o governo do estado e o secretário de esporte, que eu já critiquei tanto aqui, só com aquela licitação de parque, aquela pouca vergonha que ele está fazendo na Secretaria Estadual de Esporte lá, mas é verdade que eles roubaram essa ideia e se promoveu como se fosse a ideia do secretário. Você disse que não foge de dividida, deputado. Sim. É verdade que tentaram te roubar essa ideia aí? Na verdade, não foi um furto da ideia, mas foi uma omissão. É furto porque não foi... Vamos na sua profissão. Furto porque não usaram a arma. Foi a arma do 7-1. Rouba se existir a violência e furto se não existir, né? A violência foi...
Mas nesse caso aí, houve realmente a situação de nós termos apresentado, ter sido aprovados, o governador ter sido sancionado e eles foram procurados por uma rede de televisão. Eu não tenho problema em falar, não. A Rede Gazeta fez uma matéria legal divulgando, mas esqueceu de dizer de quem era a ideia de verdade. Promoveu o secretário de esporte que já é investigado por um monte de coisa, isso aí é pinto para ele. Eu achei assim, que eles poderiam, eticamente, ter falado que foi aprovado pela Assembleia Legislativa através de uma ação nossa, né? E que aquela legislação ia amparar diversos grupos que são reunidos na maioria dos municípios capixabas, que têm essa prática, que agora estão regulamentados, que eles poderiam, inclusive, criar uma regulamentação, um estatuto de todos eles, para eles realizarem eventos, como é realizado aqui em Vitória, aí perto de Maruípe. Tem até campeonato. Tem né? campeonato. Organizado, tudo. Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, estou aqui há muito tempo, mas Rio de Janeiro tinha campeonato, nunca ganhei nenhum, mas tem muito campeonato organizado na cidade do Rio de Janeiro. Pois é. Aí, então, ele foi omisso nessa situação. Não que nós queríamos o mérito de ter apresentado. Porque não, mas o mérito é de quem fez mesmo, quem teve a ideia, quem defende a causa. Pior é quem não tem direito nenhum fica roubando mérito. Como o secretário de esporte, o governador também pisou na bola nisso aí. E isso realmente aconteceu, isso é público e nós não estamos aqui para omitir nenhum. Então esse mérito é dos deputados com a ideia vindo do seu gabinete, sua ideia. Foi nós que protocolamos o projeto, né? E obviamente os deputados, nós fizemos um convencimento com todos também. Devem ter mentido os deputados lá no dia de que sabiam andar de carrinho de rolimã, devem ter feito um monte de discurso e ninguém anda nada lá, anda. Não, essa votação em especial foi uma votação unânime que ninguém se pronunciou, só a gente defendendo essa prática. Se abre o microfone também, tem um cara de gaiato mentindo, dizendo que anda de carrinho de rolimã e não anda nada, né? A gente, especialmente, a gente tem que responder pela gente, né? Eu, pessoalmente, eu ando, né? Inclusive, tem muito tempo que a gente não faz essa prática. Tá na hora da gente ir e já convido você. O dia que a gente for, você ir junto. Vou providenciar um carrinho de rolimã tamanho master. Eu tenho aqui, ó. Agora vão rir de mim, vai virar... Eu tenho uma contusão seríssima nesse dedão aqui, quando eu era novo, eu batendo a mão no chão assim para poder empurrar o carrinho de rolimã. Eu mesmo me atropelei. Costuma passar. Mas é como quem anda de carrinho de rolimã sabe que isso, a pessoa do descuido atropela o próprio dedão, a própria mão, né? Exato. Eu já sofri acidente de carrinho de rolimã, mas e hoje, legal essa ideia. Hoje eles estão praticando em locais que tem uma inclinação, para não precisar ter esse esforço. Na ladeira. Na ladeira. Isso hoje já tem o dia do carrinho de rolimã. O que foi criado? O que é? Não criamos o dia do carrinho de rolimã. Criamos a legislação falando que a prática de andar de carrinho de rolimã é considerada também um esporte. Legal. E eles fazem, por exemplo, na descida aqui de uma ladeira aqui próximo a Maruípe, onde eles fazem os campeonatos, eles fazem o isolamento. Da mesma forma que a gente estava falando com o pessoal de fazer... do grau que pode... Eles fazem o quê? Eles fazem o isolamento, colocam equipamento de segurança, eles também, nos locais, eles colocam alguns pneus, alguma coisa para levar mais segurança ainda às pessoas, os praticantes, e agora eles têm até equipes. Tem equipes formadas no Espírito Santo para concorrer dentro dos campeonatos, qual a melhor equipe e quem é melhor premiado. Então vamos para um assunto mais espinhoso agora. Eu assisti hoje pela manhã, eu assisti tanto o secretário de Segurança Pública de Estado falando, quanto o prefeito da capital, prefeito de Vitória, o Pasolini, falando, celebrando que Vitória está há 50 dias sem um homicídio, a cidade de Vitória. E perto de índices que já existiram, é motivo para se celebrar mesmo, nenhuma vida se perdeu ali. Certo. Mas parabéns aos apresentadores da TV Gazeta que... vamos elogiar isso aqui, mas aumentou o número de furtos, aumentou... Deputado, ou coronel, não sei como você vai responder essa questão, furto, principalmente nas capitais, a gente recebe vídeos assim, população em situação de rua. E os viciados, dependente químico, que todo mundo chama de craqueiro, esses termos parecem que são pessoas que já estão tão à margem da sociedade que não voltam mais. Essa é a sensação que passa. O furto está muito ligado a esses dependentes químicos. Aí o número diminuiu o número de homicídios, mas disparou o índice de furto
praticados por essa população em situação de rua. Tem como combater isso? Marcelo, eu acredito que sim. Né? Nós não podemos nunca perder a esperança, mesmo porque a sensação de segurança ela tem que ser mantida. Nós gostaríamos assim, também de parabenizar a segurança pública, e a segurança pública não se faz somente com a polícia militar, polícia civil, guarda, etc. Ela também é composta pela própria comunidade, né? Porque a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, se a segurança está caminhando bem, é porque a sociedade capixaba na capital também está caminhando para uma condução e uma reflexão crítica do que ela tem que fazer também para diminuir essas possibilidades. Os cidadãos em situação de rua, que não são poucos, eles que elevam esse índice aí de furtos, porque eles furtam para manter os vícios. E lá em Vitória, nós fizemos até uma crítica mês passado, que tem um local, que é um local de acolhimento desses moradores de rua, e pasmem você e a comunidade capixaba. É um local em que, quando eles entram, eles tinham uma caixa específica para deixar objetos pontiagudos ou até pérfuro cortante, com a faca, para eles entrarem. E quando eles vão lá, tomam banho, se alimentam, né? E fazem lá as suas atividades, descansam. Quando eles saem, o que acontece? Se chama centro-pop, né? Quando eles saem de lá, eles pegam essas armas de volta, colocam elas e saem. Então, nós temos essa crítica, né? Porque é uma crítica nossa, em nome de toda a sociedade capixaba, porque é justamente esses objetos que vão ser utilizados como arma para que seja praticada a violência ou furto contra o cidadão capixaba, independente se é homem, mulher, né? Ou qualquer gênero. Ontem mesmo nós falamos na reunião plenária de um fato acontecido no município da Serra. Então, assim, a Colina de Laranjeiras também tem ruas lá que estão desertas, porque todas as pessoas que querem praticar um esporte, uma caminhada, ou vai levar o seu filho na escola, estão sendo vítimas de furtos constantes, diariamente. Nós solicitamos que a Guarda Municipal da Serra, através do prefeito, que a Polícia Militar, através do 6º Batalhão, que façam preventivos, tenham uma presença constante, porque a questão do crime acontece de acordo com a oportunidade, né? E se eles estão tendo a oportunidade de praticar esse crime ali, nós temos que minimizar essas oportunidades com a presença ostensiva do equipamento público de segurança pública, que é a Guarda Municipal e também a Polícia Militar. Não falo nem Polícia Civil, porque é um efetivo bastante reduzido, é um tema muito sensível também, né, e que eles não estão conseguindo nem ocupar as delegacias que existem no Estado do Espírito Santo, colocando esse tal do teleflagrante em prática, e esse teleflagrante, eu acredito e sempre faço crítica ao teleflagrante, que é um dispositivo que está prejudicando muito a segurança pública, porque viaturas de municípios de 60, 70 quilômetros têm que se deslocar para outros municípios para dali fazer o teleflagrante, não é nem para fazer o flagrante presencial, fazer o teleflagrante, porque o delegado está numa central aqui de Vitória. Então, nós precisamos realmente criar dispositivos. E esses dispositivos, em relação a esse tema, que é muito relevante, porque impacta diretamente a segurança pública, que é uma das demandas principais da sociedade brasileira, não é só do Espírito Santo, é a causa social. Nós temos que ter um olhar social, não um olhar para nós criminalizarmos essas pessoas em situação de rua. Eles estão ali, não é por acaso. Eles estão ali por uma desigualdade social que nós temos no nosso país, no nosso estado, e também por eles serem, a grande maioria, eles serem dependentes químicos. E quando a pessoa é um dependente químico, ele está escravizado pelaquela droga. E por sucessivas tentativas da família ou próprio do Estado, ele mesmo decide sair de casa, não tem mais espaço para ficar dentro de casa e é abandonado também pelos familiares. Aí entra a parte que nós falamos, a parte social, não só do município em especial que está ocorrendo esse tipo de situação, quanto também do estado de acolhimento, identificação dessas pessoas, porque hoje a questão da droga é uma questão de saúde pública e nós temos que encarar essa situação. Muito fácil para as administrações, tanto a nível de estado a nível de município, deixar para lá. Não é uma situação e
um tema que eles querem encarar, porque vai gerar, você ir lá, vai gerar trabalho, vai gerar você identificar, criar um espaço específico para tratamento deles, mesmo porque, se você também criar, muitos deles não vão ficar naquele espaço, eles querem permanecer como eles estão, que é na rua. O prefeito de Vitória também falou hoje, e o secretário também abordou isso, mas principalmente o prefeito de Vitória, ele foi enfático assim, que ele esperava resultados a médio e longo prazo, mas que os resultados estão vindo a curto prazo na questão da escola em tempo integral, que a escola em tempo integral diminui a criminalidade, porque o jovem fica o dia inteiro na escola com prática esportiva, cultural e a escola, e já chega em casa à noite, já depois da janta, cansado para dormir, para ir para o dia seguinte para a escola. Isso está tirando eles da rua. O senhor, como um profissional da área da segurança pública, o senhor entende assim também? Essa escola, esse apoio também importante? A escola integral pode ser um apoio? Eu acredito que seja um apoio importante, mas se nós analisarmos que o tempo integral está diminuindo a criminalidade, nós estamos falando que os alunos são os que estão praticando o crime, e não é isso que acontece. Eu discordo dessa parte. Então, os alunos, na sua grande maioria, são de pessoas, são de famílias humildes, de famílias que querem, através da educação, pavimentar um futuro melhor para os seus filhos, mas que, esporadicamente, né, é exceção, um ou outro pode ter essa prática, mas que, na grande maioria, a escola de tempo integral está ali para acolher, para dar a profissionalização ou a instrução, para capacitar esses alunos para a sua vida, para o resto da vida, porque o conhecimento, né, ninguém tira de você. E a mente que se abre para um conhecimento, ela nunca mais volta no tamanho original, certo? Então, assim, os alunos, eles vão nas escolas, têm as alimentações adequadas, ocupam realmente o tempo do seu dia a dia, vão para suas casas, mas isso não quer dizer que a redução da criminalidade na capital, em especial, ela se traduz pelo tempo integral das escolas, que isso aí, assim, não é verdade. Pelo que eu entendi ali do debate, foi um debate longo, né? Era na questão de se estão na escola, não são abordados pelo tráfico, não vão para a criminalidade. Não é que os bandidos estão dentro da escola. É que esses jovens ficam menos vulneráveis. E eles deram isso como uma das possibilidades. Nesse quesito aí, eles estão certos. Quanto mais nós chamarmos os jovens para ocupar o tempo ocioso que eles têm, tirarem, inclusive, ele das redes sociais, para dar uma qualidade de vida diferente para eles. Porque hoje, assim... não sei se no seu tempo, mas a gente jogava bola na rua. Joguei bem bola, eu andei de carrinho de rolimã, também joguei bola bem. A gente ia brincar de pique-esconde. A gente ia subir num pé de goiaba, um pé de manga. Então, assim, até a prática esportiva, algum tempo atrás, era uma prática saudável. Hoje, grande parte dos jovens, eles jogam futebol também, só que através do videogame. Então, eles têm uma vida sedentária. E essa ampliação do horário de atendimento das escolas para 2 turnos, ele faz praticamente com relação às matérias, outro com relação à seletiva e também à prática esportiva, ela é muito saudável, salutar e realmente contribui muito para tirar os jovens de determinados ambientes e proporcionar aí a redução da criminalidade. Vou te colocar numa saia justa aqui. Vamos ver como é que você se sai agora. Já tem alguns nomes colocados como pré-candidatos ou postulantes ao cargo de governador na sucessão do governador Renato Casagrande. Os nomes aí que mais se destacam hoje, se eu esquecer algum nome, se eu puder me ajudar, mas hoje, Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, Ricardo Ferraço, vice-governador, e o Pasolini, prefeito de Vitória. Esses são os 4 principais nomes colocados aí hoje. O Magno Malta também colocou o nome dele como um pré-candidato, o Magno. E aí? Já tem definição? Já conversou com alguém? Não conversou? Tem posição? Está observando? Está em cima do muro? Como é que está? Nós temos uma posição definida, que nós somos direita. Né? Nós não somos extremo direita, mas nós somos direita. Nossas convicções, nossos princípios são baseados assim, no respeito
à sociedade, à legislação, ao interesse público. E nós temos ouvido que essas autoridades, né, eles colocaram o seu nome à disposição, mas de uma forma informal. Então, por enquanto, são especulações. A gente sabe que nesse momento político em que todos eles se conversam, porque eles são candidatos, mas um conversa com o outro também, porque um pode vir de candidato a governador. Deve afunilar. Isso vai afunilar, né? Então, nós conversamos já com alguns deles, nós conversamos com o vice-governador, como a gente conversa no dia a dia, mas não como candidato, mas enquanto gestor público para atender algumas necessidades da comunidade capixaba, no Caparol Capixaba e Nova Almeida, na Serra e tal. Conversamos com o Arnaldinho por conta de algumas demandas que nós levamos para ele com relação a necessidades e cobrança da sociedade de Vila Velha. Nós não tivemos a oportunidade de conversar com o Magno Malta, com o Euclério Sampaio e nem com o Pasolini sobre esse tema. Mas não tem problema nenhum da gente conversar com eles, porque nós entendemos que nós defendemos a sociedade capixaba, aquele nome que for um nome dentro das nossas convicções políticas que vão convergir, porque nós entendemos ser melhor para a comunidade capixaba, nós iremos apoiar, não iremos nos omitir e com certeza iremos também cobrar para que o plano de governo de qualquer um deles aí seja um plano de governo que vai na direção de suprir as necessidades da população capixaba de norte a sul, de leste a oeste, com relação a todas as políticas públicas, para que nós tenhamos condições de reverter a saúde financeira que o Estado tem em políticas públicas direcionadas às pessoas. Eu faço muito essa crítica. Nós precisamos de pegar o imposto que nós pagamos, né, as arrecadações de tributo que o Estado tem, e investir não somente em obras físicas, mas fazer diferença para as pessoas nos 78 municípios capixabas. Enquanto nós tivermos pessoas se deslocando de Nova Venécia, de Una, aqui para a capital, né, para ser atendida, nós somos nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento. E olha, para você ter uma ideia, e nossos telespectadores também terem essa ideia, de que sai um ônibus, por exemplo, de Una, que eu tenho certeza, ou de Nova Venécia, de outro município do norte. Eles colocam 30 pessoas dentro desse ônibus, essas pessoas chegam em Vitória, elas são distribuídas, uma para ser atendida 8, outra 9, outra 10, outra 11. A primeira fica esperando a última fica esperando a primeira, né? E o que é pior, você paga o imposto onde você está. Se você mora na roça, o governo vai lá e arrecada o imposto lá no seu sítio, na zona rural, em que muitas vezes não tem estrada para você chegar lá. Não tem nem sinal de telefonia, nem rede de dados, né? Mas você paga o imposto lá para você ter a prestação de serviço lá naquele local, né? E aí você paga o imposto e você é deslocado de lá para a capital. Muitas das vezes as pessoas que têm algum tipo de problema na saúde, eles já estão debilitados com relação à economia e são simplesmente, Marcelo, eles são colocados em praças públicas, em locais assim, laterais de gramados nos hospitais. E são cidadãos capixabas. Pode ser minha mãe, meu pai, sua mãe, seu pai, ou se não é nossa mãe, nosso pai, nem algum filho da gente, é a mãe e pai de alguém, entendeu? Que vai ali e assim, é a situação desumana de não ter um banheiro para usar, de não ter uma água para beber. Nós não estamos falando de coisa chique, não, né? Nós estamos falando de humanidade. Mínimo de conforto. Exato. Não tem nada para comer. Então, eles ficam ali jogados às traças, né? Nos gramados, em frente aos hospitais, sem ter local digno disso aí. São senhores, são senhoras que têm as famílias, que deram uma participação efetiva no desenvolvimento não só do Estado, quanto do município, em diversas instituições, e estão naquela situação ali que ninguém fala nada, parece que está tudo bem. E não está, né? Então, por isso que eu penso que esses planos de governo, de qualquer um deles aí, se não contemplar e não realizar esse tipo de correção nessa desigualdade que nós estamos tendo, de pouca coisa vale
esse desenvolvimento econômico, essa economia pujante que o Estado do Espírito Santo tem, né? Lógico que o Espírito Santo é um estado em que, em termos de logística, muito bem localizado, né? Nós temos aí as diversas oportunidades, tanto através de ferrovia, de rodovia, de hidrovia, ou do próprio aeroporto, de receber turistas, de pessoas daqui para fora, desenvolver a economia, mas que a gente tem que corrigir essa situação, porque está afetando o cidadão, muitas vezes anônimo, que é o cidadão que cumpre com a sua obrigação de pagar seu imposto e não está sendo atendido de uma forma condizente pelo município lá, ou pelo Estado, né? Porque o atendimento prioritário ali, imediatamente necessário da pessoa, é o posto de saúde, que é a estratégia de saúde da família, a atenção básica da saúde, né? E a média e alta complexidade é do Estado. Então, por isso que é preciso de ter essa junção entre o município, o Estado, ou de uma forma única do município, ou bipartícipe com o Estado, ou tripartícipe com a União também, para suprir essas necessidades e esse direito da comunidade lá no município que ele esteja. E não ele pagar o imposto lá e ter que vir para Vitória ou outro município como centro de referência. Vamos lá, o Euclério é um candidato de centro-direita, mas que diz que dialoga com todo mundo, conversa com todo mundo. Arnaldinho, uma postura de centro-direita também. Ricardo, centro. Pasolini, centro-direita. Magno Malta, extrema-direita, é o posicionamento dele hoje, né? Você dialoga também com o candidato de esquerda ou só com esses aqui? E como é o convívio com um governador que é de centro-esquerda? Sim, nosso convívio é um convívio salutar com o governo. Nós estamos na liderança de um bloco independente da Assembleia Legislativa, que é composto por 10 deputados, ou seja, 1/3 da Assembleia Legislativa está dentro desse bloco. Os governos anteriores, inclusive o próprio Renato Casagrande, ele sempre esteve numa situação em que dos 30 deputados, 28 era da base dele. Exatamente. Dos 30, 29, ou dos 30, os 30. Né? Então, hoje, nós temos aí esse grupo, né, formado por esse bloco parlamentar, PRD, PL e republicanos, que são significativos, inclusive ocupando 30% de todas as comissões. Né? E o que acontece? Quando a gente conversa ou dialoga com o governo do Estado do Espírito Santo em razão de algum tema específico, a gente não dialoga em relação à bandeira partidária, e sim o interesse público que está presente naquela nossa demanda, naquela nossa cobrança. Então, não tem problema nenhum com o governo. Inclusive, ele está realizando, eu penso que ele está realizando uma administração que a contento diante das possibilidades que ele tem, mas que todo e qualquer projeto do governo que vá à Assembleia Legislativa, nós temos liberdade e nós não somos irresponsáveis, que a gente faz uma oposição responsável, né, de indicar, inclusive, o que ele está errando para ele poder corrigir em nome da sociedade capixaba, porque ele também é um servidor, igual a gente, né? Então, a gente faz as ponderações e nós temos a liberdade em que 90% dos projetos ou mais, nós apoiamos os projetos do governador. Agora, quando vem um projeto do governo que ele contém, né, algum tipo de iniciativa que vai de encontro a nossos conceitos, nossos valores, ou até mesmo que a gente entende que vai prejudicar a sociedade capixaba ou alguma instituição, alguma atividade, a gente tem a liberdade de poder chegar lá, nos manifestarmos e também votarmos contra a matéria, mas não contra de uma forma escondida. É chegar lá e votar contra e falar por que nós votamos contra. Não tem esse radicalismo de direita e esquerda só porque nós somos de um bloco independente de oposição da Assembleia Legislativa. A gente, ou seja, o trânsito da gente com o governo é muito bom. Nós gostaríamos, inclusive, de agradecer o próprio Júnior Abreu, que é o chefe da Casa Civil, e diversos assuntos relativos à segurança pública do Estado do Espírito Santo. A gente conversa, dialoga com ele sem problema nenhum. Vamos falar um pouco aqui, senão o tempo vai andando, acaba nosso tempo. Nós não falamos do município de Iuna. O senhor foi prefeito de 2017 a 2020? Sim. Qual foi sua grande conquista e o que o senhor não conseguiu fazer que acha que ainda precisa ser feito no município? O município de Iuna é a capital do Caparaó Capixaba, um município belo, com riquezas naturais que outros municípios, inclusive, não têm, né?
é um município muito bem localizado e, em termos de terra, em termos de clima, em termos de pessoas que moram lá, porque nada, Marcelo, nada é mais importante num lugar do que as pessoas. Aí esse local que nós estamos aqui, desse podcast, se tiver só o local, não tiver a gente aqui, não tem sentido. E lá o que faz sentido são as pessoas que moram lá, né? Na verdade, o Espírito Santo é um estado assim, acolhedor, um estado que permite o desenvolvimento social, a iniciativa privada. E lá naquela região é um município que a tradição é um município agrícola, composto por 90% de pequenas propriedades, 5 alqueires de terra para baixo. Um município que não tem a vocação industrial, mas tem uma localização de logística muito importante, porque fica na entrada do estado do Espírito Santo, e que nós entendemos que uma das principais dificuldades que não só eu enfrentei, mas que os prefeitos capixabas enfrentam, é a questão arraigada da corrupção no estado do Espírito Santo. O poder público ou a política, ela remete a gente a fazer uma reflexão de que você é um político, você tem que ser corrupto. E não é verdade. A gente pode ter a liberdade de fazer as escolhas da gente. E uma escolha importante que nós fizemos lá foi da gente ser honesto dentro de uma atividade que a regra é ser desonesto. Então, por conta disso, nós enfrentamos as maiores dificuldades, né? De nós termos estruturas lá enraizadas, corrompidas, em que nós tivemos que desprender uma energia muito grande, porque nós pegamos um município em que o orçamento à época era de 60 milhões, esse orçamento, 51,7% era comprometido com o gasto com o pessoal, ou seja, bem acima do legal, né? Dos limites legais, da lei de responsabilidade. Nós tínhamos 46% de gasto com custeio, né? A máquina administrativa geral, água, luz, tal, combustível. Quer dizer, a gente tinha um índice muito pequeno com o investimento. Só que nós tínhamos uma dívida, um resto a pagar não processado. Então, a gente gastou 1 ano, 4 meses e 22 dias para a gente resgatar as certidões do município. Nós, a partir daí, nós colocamos o município com 34, se eu não me engano, obras, porque nós fizemos a captação do município, nós regularizamos as certidões, enfrentamos uma pandemia, que foi a decretação do estado de emergência na saúde mundial, mantivemos os servidores com pagamento em dia, enfrentamos a enchente, que foi uma das piores enchentes na região lá, só para você ter ideia, nós perdemos 63 pontes rurais, ficou interditados 215 quilômetros de estradas rurais também. Tivemos muito prejuízo com os comércios e, graças a Deus, nós superamos isso e, na época, nós tivemos apoio do governo com relação à cesta básica. Mas, em relação a financiamento de recuperação de estradas e pontes, nós não tivemos. Nós tivemos só 4 pontes dessas 63 recuperadas pelo governo e, efetivamente, o recurso para nós gastarmos com máquina e equipamento para atender as comunidades, nós só tivemos 100 horas repassadas pelo Espírito Santo em ação. Então, nós tivemos que nós mesmos custear a recuperação, a reestruturação do município de Una. E quando nós passamos o município, nós passamos com 17 milhões e meio em caixa, sem dever nenhum real, muito diferente do que nós passamos. Então, a grande dificuldade que nós enfrentamos foi a corrupção que está arraigada no poder público. E não é só do município de Una, não. São de todos os municípios. E eu vou te falar, eu ouso falar aqui que são do Brasil. Então, poucos gestores têm coragem de se posicionar contra a corrupção, porque não só do quadro efetivo, do quadro temporário, ou até mesmo de outros poderes, eles que influenciam diretamente nas votações de projeto do prefeito, eles têm a regra de ser, assim, de corromper o prefeito, de pressionar o prefeito para fazer ou deixar de fazer. Os poderes são independentes e harmônicos. E tem muitas pessoas que acham que para existir a harmonia tem que existir a dependência. Então, a gente tem muita alegria de ter iniciado uma gestão, colocado o pé no chão, com muita seriedade, muita responsabilidade, porque política é isso aí, é seriedade, é responsabilidade, sim, sim, não, não, para a gente poder andar de cabeça erguida, olhar nos olhos das pessoas,
isso eu acertei, isso eu errei. Se tem uma coisa que nós erramos foi não ter dedicado mais ainda o nosso tempo e a nossa vida em prol da comunidade lá. Mas que nós estamos agora num outro momento, uma oportunidade dada por Deus também, porque eu posso falar que eu nunca comprei o voto, eu nunca me corrompi, nunca comprei um voto quando a gente estava na eleição de prefeito, nunca comprei um voto agora para a gente estar na Assembleia Legislativa, e isso pode parecer uma coisa simples, Marcelo, mas é muito importante para a gente ter autonomia, para a gente poder chegar, olhar assim, de frente, enfrentar qualquer problema, como você falou aqui no início, pode perguntar qualquer coisa sobre qualquer tema, porque a gente, quando está com a verdade, a gente consegue responder, a gente consegue falar de qualquer tema, inclusive de corrupção. A gente tem a liberdade de falar, porque muitos não podem falar porque estão dentro, e a gente pode falar porque eu, graças a Deus, estou fora. E eu estou fora não é por força minha, eu não tenho esse mérito, não. Eu não sou corrupto por mérito meu, não. Eu não sou corrupto porque se eu estou na Assembleia Legislativa e nunca corrompi ninguém, nunca me corrompi, foi Deus que me colocou lá. E se eu estou lá, é um projeto dele na minha vida, entendeu? Então é ele que me fortalece a cada dia, a cada hora, a cada minuto, para que nós tenhamos uma posição firme e mantivemos a oportunidade. Porque a bandeja vem, né? Como diz a Bíblia, a coisa certa, a porta é estreita, a coisa errada, a porta é muito larga. E nós temos a vaidade do ser humano. E quando ele vê aquela bandeja de oportunidades, das vaidades, assim, muitos acabam cedendo. E eu, graças a Deus, não cedi, não foi por conta do Wellington Virgílio Pereira, de força física da gente, mas foi porque Deus me fortalece a cada momento, a cada projeto, a cada fala. Aqui hoje, por exemplo, nesse próprio podcast, eu não vim para cá sem fazer minha oração, né, e entregar a Deus qualquer tipo de diálogo que a gente tivesse aqui. Iuna tem ladeira para fazer campeonato de carrinho de rolimão? Como é que ela lá é mais difícil arranjar? Lá é uma região bastante acidentada, né? Um relevo bastante acidentado. Aquela região do Caparaó Capixaba. Mas com asfalto, uma ladeira com asfalto, fazer um campeonato de rolimão não dá, não? Lá tem. Tem? Tem, sim. Então dá para fazer o encontro do grau lá em Guarapari dos motociclistas e fazer o campeonato de carrinho de rolimão capixaba lá na sua cidade. Isso. Lá assim, uma atividade que se destaca dentro da agricultura é o café de qualidade. Nós temos lá os melhores cafés eleitos dentro da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, e os cafés especiais, né? E, além disso, nós temos o café vinculado ao turismo, porque como nós temos um relevo acidentado, direto do Parque Nacional do Caparaó desce águas cristalinas. Então, nós temos lá diversas cachoeiras, Cachoeira do Rogério, Cachoeira do Granito, Cachoeira digamos assim, da Fumaça, né? Nós temos o Poço das Antas, o Poço do Egito, que são locais que precisam ser divulgados, precisam ser desenvolvidos para gerar emprego e renda, porque o turismo se desenvolve em cima de 3 pilares. O apoio do poder público, os empreendedores e a própria comunidade, que tem que estar capacitada para acolher as pessoas que vêm de fora, para que eles possam voltar. E toda vez que você volta a um local, porque você foi bem acolhido. A produção está ali, ó, já andou de um lado para o outro umas 3 vezes, porque ela está dizendo que o meu tempo acabou e eu estou ignorando e ela já está andando para trás do refletor ali para a gente interromper. O prefeito ou prefeita lá em Una hoje é aliado seu, é parceiro, não é? É campo político diferente? Não, nós somos... Tem um bom relacionamento? A gente tem um bom relacionamento, como nós temos com todos os outros prefeitos, todas as outras pessoas de Una, mas nós não temos um alinhamento político dele ser, assim, a gente ter apoiado ele. Mas ele tem que aproveitar agora que tem um deputado na Comissão de Turismo e Desporto e, como eu cobrei aqui do prefeito de Guarapari, cobrar do prefeito de Una. Então, também te procure para fazer o campeonato de rolimã lá, senão outro município vai fazer. Depois reclama que o turista não vai, até para poder conhecer o café e as belezas do município, não é isso? Exato. Qualquer tipo de evento, ele é muito importante para nós convidarmos as pessoas a conhecer esses municípios e a potencialidade da região do Caparaó Capixaba. Você vê, né, que merecia até um podcast aqui. O Caparaó Capixaba, ele fica 80% do Caparaó é Espírito Santo, 20% é Minas. Quem começou a explorar foi Minas, através do Alto Caparaó. E quem, posteriormente, há pouco tempo, fez a abertura, através de um portal, foi Dores do Rio Preto. E uma situação muito particular.
a maior extensão territorial do Caparaó Capixaba está dentro do município de Ibitirama. O Pico da Bandeira, que é um ponto máximo de visitação, fica dentro do município de Ibitirama. E aí, a grande surpresa, o município de Ibitirama não tem um acesso, não tem um portal para o Pico da Bandeira, que fica dentro do município. Então, é como se você tivesse uma casa e você só pudesse entrar para a sua casa pela casa dos vizinhos. Então, a gente tem cobrado, já tem no plano de manejo do Parque Nacional do Caparaó a possibilidade de abrir a trilha pelo município de Ibitirama, o que vai levar também desenvolvimento, porque vai aumentar o número de hotéis, de pousada, de café, de restaurante, de artesanato e também a possibilidade dos guias turísticos que conhecem a região também prestar esse serviço para os turistas. Coronel, eu quero agradecer aqui a participação. Acho que a gente tem que marcar em breve um outro, até para abordar a questão do café e da região e essa parte, falar mais do turismo. Mas eu quis abordar primeiro esses temas que a população conheceu um pouco assim, que um coronel que gosta de carrinho de rolimã apoia o pessoal do motociclismo que quer dar um grau. Nem falei de carros antigos aqui, porque me falaram que o senhor tem um Jeep antigo lá que o senhor ainda dirige, eu não sei se é verdade, não. Ama a causa animal, gosta da causa animal. Então, quero dizer que é um prazer te conhecer aqui um pouco mais, conhecer seu trabalho. Fiquei feliz com a nossa conversa aqui. E faltou algum tema, alguma coisa que você queira abordar e criticar, reclamar, apoiar, falar aí? Não, tudo que nós falamos aqui foi o que Deus deu a oportunidade de nós falarmos, né? A gente gostaria só de acrescentar que, além desses temas aí, tem variados outros temas que nós também abordamos no nosso mandato. Um deles, né, também que a gente não pode deixar de falar, é com relação à segurança pública, os agentes de segurança pública. Então, todos os operadores de segurança são alvos de projetos nossos, nós temos mais de 30 projetos apresentados em prol desses agentes. Nós estamos acompanhando de perto a reforma administrativa que está sendo proposta para a Polícia Militar, através da lei orgânica. Nós temos a lei orgânica da Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil, aprovada pelo governo federal ano passado, e essa lei orgânica vai impactar diretamente na ampliação da prestação de serviço, transformando pelotão em companhia independente de batalhão, criando oportunidade de soldado a coronel, porque nenhuma mudança e reforma administrativa ela vai ser boa se ela não prestigiar todos os postos e graduações, e não somente um nicho específico de oficiais ou praças. Então, nós estamos assim, acompanhando de perto, junto a toda a Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança, toda e qualquer mobilização dos operadores de segurança, em especial dessa lei orgânica e dessa reforma administrativa que está acontecendo na segurança pública no Estado do Espírito Santo, que nós vamos analisar na Assembleia. Coronel, o espaço está aberto aqui, sempre que quiser divulgar, informar, participar de algum debate, nós vamos fazer outros. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí, e para vocês que sempre mandam material, mandam questionamento e querem fazer questionamentos que de repente eu não fiz aqui, mas está faltando questionar o coronel aqui, pode mandar para a gente através das redes sociais, botar aqui nos comentários que a gente volta ao tema e aperta o coronel se ficou faltando algum tema aqui. E para vocês que acompanham a gente, muito obrigado pela participação sempre. Vocês sabem que aqui vocês têm voz.